Jonas, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Thalita. Jonas, são sempre números terríveis, né? Então, a gente teve uma pessoa negra morta a cada 4 horas pela polícia em 2022. Considerando dados oficiais disponíveis sobre cor e raça, negros formam 87,35% das vítimas dessa violência policial em 2022. O que de pronto a gente tira desses números? A gente vem denunciando a violência policial, mas não dá para dizer que ela tem diminuído. A gente tem um caminho muito longo para que ela cesse. Então, o que a gente diz de pronto em relação a esses números, Jonas? Bom, o que a gente consegue dizer de pronto é que esse relatório ele não é, ele é mais uma edição, né? Esse relatório é um relatório anual que a rede de observatórios lança, e que essa tem essa não novidade, né, de você ter uma letalidade policial muito alta, com uma fortíssima vitimização, uma desproporção, né, de os negros sendo mais vitimados. O que a gente consegue verificar é que, independentemente da política de segurança colocada ou do governo que venha a ser colocado, a gente tem uma sempre resposta no sentido do enfrentamento. Então, ainda no Brasil, o paradigma de segurança pública ele é pautado no enfrentamento, ele é pautado no discurso de combate às drogas. E, normalmente, como o nosso relatório aponta, o tráfico de drogas ele serve como justificativa, mas, ao mesmo tempo, você não vê a mesma ação da polícia justamente contra o tráfico de drogas numa região periférica ou numa região de classe média. Numa região de classe média, você tem consumo, tráfico de drogas da mesma maneira que você tem em regiões mais periféricas e menos privilegiadas, mais vulnerabilizadas, a ação da polícia é completamente diferente. Então, dentro desse sentido, o relatório mostra mais uma vez que esse tipo de política, esse tipo de ação de enfrentamento acaba sendo um paradigma não só nos estados monitorados pela rede, que são 8, mas no Brasil como um todo. Jonas, quando você diz, inclusive, que independentemente do Estado, a política tem essa prática, a gente descola a PF, a Polícia Federal, não, a Polícia Militar, da política de Estado, da política dos Estados, né? Porque a gente tem esse número referente à Bahia, que a Bahia, cadê aqui meu nome, meu número? Foi um dos estados com mais mortes, né? Aqui, olha, de 2015 a 2022, as mortes registradas como decorrentes de violência policial baiana cresceram 300%. A Bahia tem a polícia estadual mais letal dentre as monitoradas pela rede. Então, era de se esperar que a polícia baiana tivesse um outro protocolo, uma outra forma de agir. E não é isso que a gente está vendo. Então, há, de fato, um descolamento da ação policial em relação ao governo do Estado? O que a gente consegue perceber na Bahia é justamente como você destacou, a Bahia, esse ano, melhor, ano passado, em 2022, tomou o posto do Rio de Janeiro como o estado mais letal em termos de política de segurança dos estados monitorados pela rede. Esse posto sempre foi do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 mortes ao ano, e o estado da Bahia alcançou o primeiro lugar nesse ranking. O que a gente tem visto na Bahia é que é uma intensa disputa por território e rotas de tráfico de drogas. Então, na Bahia hoje você tem mais de 10 facções. Então, facções, algumas surgidas na Bahia, criadas na Bahia. Você tem o Comando Vermelho, que é uma facção do Rio de Janeiro. Você tem o PCC, que é uma facção de São Paulo. E na Bahia você está tendo esse intenso conflito, intensa disputa por territórios. O que a gente consegue observar do governo baiano é justamente o que eu estava reforçando na minha primeira fala. Você tem uma necessidade de dar uma resposta, e essa resposta para a sociedade é sempre com base no enfrentamento, é sempre com base no uso da força. E isso já foi visto não só nos momentos atuais e nos períodos atuais, como até anteriormente, isso não resolve a questão. Então a gente tem que pensar sempre que segurança pública ela é feita para gerar segurança. Se a gente fizer uma pesquisa e aplicar algumas perguntas na sociedade como um todo, dificilmente a população vai se sentir segura com esse tipo de ação. Então o que a gente consegue ver é que você tem uma certa autonomia, sim, das instituições policiais para praticar esse tipo de ação, mas ao mesmo tempo as mortes por intervenção elas são aquelas que sofrem uma influência muito forte do contexto político. Então, nesse sentido, você pegar os estados monitorados pela rede, o contexto político acaba influindo muito no número de mortes e no número de ações da polícia
com esse contestamento e uso da força. E é uma política que tem se mostrado sem sucesso, porque o combate a drogas é uma justificativa que não se mostra concreta, porque a gente não vê resultados concretos em relação a isso, mas ela continua sendo praticada. O que vocês apontam em relação a essa guerra às drogas que existe, que continua sendo praticada sem sucesso, em relação a outras possibilidades, né? Em relação à crítica a isso que tem sido feito e outras possibilidades para se fazer segurança sem que seja por esse viés, por esse meio, por essas ações, Jonas? Bom, pensando alternativas factíveis e com base em pesquisa, em dado, experiências exitosas em outros estados, em outros países com uma realidade parecida com a do Brasil, a gente consegue verificar que, primeiro, você precisa ter uma leitura da lei de drogas diferente do que a gente tem hoje. Então, uma pesquisa que endossou um veredito, um voto do ministro Alexandre de Moraes, conseguiu concluir que negros e brancos, se forem pegos com a mesma quantidade de drogas, a chance de um negro ser colocado como traficante é muito maior do que de um branco. Então, além da questão da lei de drogas, você tem um viés racial muito forte. Então, o início da guerra às drogas, da repressão à droga, a gente tem que pensar muito sobre isso. Quando a gente vai pegar historicamente, a repressão à droga, principalmente a maconha, ela é uma forma de você controlar os corpos negros. Porque esse tipo de droga era muito utilizada dentro de um certo contexto. Nos contextos você não tem um combate tão enviesado como você tem desse tipo de localidade, desse tipo de droga. Então, em termos de, entre aspas, solução, porque o problema é muito complexo e demanda muitas camadas de análise, a gente primeiro tem que pensar politicamente, você precisa de um esforço político para querer resolver isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é o estado que eu resido, já conseguiu bater e ter o menor índice de mortes por intervenção da polícia, em torno de 400 mortes ao ano. Hoje é mais de 1.000. Então, a gente precisa primeiro ter um esforço político, uma vontade política disso, porque nos últimos anos, principalmente pelo contexto eleitoral de 2018 para frente, esse tipo de discurso ganhou muita força no país e nos estados. Então, primeiro, uma vontade política e, outro plano, uma questão mais institucional, de vontade também, de arranjo institucional, de articulação institucional. A polícia, ela faz parte do sistema de justiça criminal do Brasil, que não é só as polícias que fazem parte. Você tem Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria e outros órgãos. Então a gente precisa que cada órgão cumpra o seu papel constitucional. Por exemplo, o Ministério Público é um órgão constitucionalmente incumbido de controlar a atividade externa da polícia. Sendo que pesquisas mostram que o papel que o Ministério Público menos exerce internamente é o de controle da atividade policial, porque internamente isso não é visto com um status muito grande pelos promotores. Então você tem o Ministério Público atuando como órgão que faz esse controle. Você tem uma vontade política, porque a vontade política vai incidir diretamente sobre as polícias, que são órgãos do Executivo, e também os tribunais de justiça e defensoria funcionando a cada qual é designado. Então, acho que dentro desse escopo, você tem articulações institucionais que ajudariam a diminuir isso, e também uma nova interpretação da lei de drogas que não tivesse um viés racial como forma de controlar os corpos negros e vulnerabilizados e de ter territórios específicos. Jonas, se me permite, deixa eu abrir um parêntese na nossa conversa, porque você citou o Ministério Público e citou discussões no STF. Hoje a gente tem as duas indicações, né, de pessoas para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. Você tem uma avaliação sobre essas indicações? Elas mudam algo em relação a essas discussões que temos agora sobre violência policial, sobre racismo estrutural? Como que você está vendo essas indicações? Olha, é bem difícil a gente fazer uma análise muito preliminar, mas eu acredito que a indicação do ministro Dino, eu não sei também como que se vai se dar a presença dele no STF, mas pela posição que ele estava e pelo que ele fez como governador, eu acredito que o tema da segurança pública ele vai acabar aparecendo um pouco mais nas pautas do STF, o que vem acontecendo desde a pós-pandemia. O STF nunca foi um órgão que tocou muito nesse assunto, agora vem sendo um pouco mais cobrado também. Acredito que o ministro ele vai levar a pauta a isso. Mas, por outro lado, também a gente tem que ter em mente que, recentemente, nos últimos meses, o ministro Flávio Dino ele estava fazendo algumas ações que já eram feitas e reforçando alguns estereótipos dentro da segurança,
como propor criações de presídio, um reforço maior de investimento em armas de fogo, enfim, viaturas. O grande clássico que é você investir, botar muito aporte financeiro em aparato, né, na Polícia do Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu acho que a gente consegue um horizonte para pelo menos qualificar um pouco mais o debate, levar esse debate para onde ele tem que estar, porque muito da pauta da segurança pública dos estados, na verdade, é uma pauta nacional e que o governo federal deveria e deve, com todo o seu esforço, tomar um pouco do posicionamento de responsabilidade no debate. Voltando à pesquisa, a gente sempre noticia muitos casos que acabam chegando à imprensa de alguma forma em São Paulo e Rio de Janeiro em relação à violência policial, né? E a gente, como você coloca agora, a Bahia desbancou Rio de Janeiro em relação a essas mortes por violência policial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação desses dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, o que vocês apuraram nessa pesquisa? Thalita, São Paulo é um estado que nos últimos anos experimentou uma queda muito brusca das mortes por intervenção da polícia. Muito disso foi atribuído ao uso das câmeras corporais pelas polícias no estado. Muitas pesquisas, muita coisa. Claro, também é uma coisa muito nova, né, muito incipiente, também não dá para a gente cravar que foi isso ou não foi aquilo, mas muitos indícios levam a crer que as câmeras tiveram certo resultado. E como eu falei, de 2018 para cá, o contexto eleitoral e político do Brasil e dos estados, isso acaba reverberando. E com o novo governo, você teve um discurso muito ativo, assim como no Rio de Janeiro, de enfrentamento, de uso da força como forma de combater criminalidade, como forma de praticar a segurança pública. Então, o que a gente tem visto no último ano, em 2023 atualmente, comparando o período que a gente tem até hoje dos dados fechados, né, de outubro de 2023 até outubro de 2022, São Paulo vem experimentando um aumento. Então, como eu falei antes, isso é muito devido ao fator político, ao viés político que o Estado vem sofrendo. Já a Bahia, você tem um contexto muito complexo, como comentei, de facções disputando o território na região, mais de 10 facções. Então, o Rio de Janeiro é um estado muito fragmentado nesse sentido, porque você tinha Comando Vermelho, Terceiro Comando, e a milícia, antes era a milícia, agora a milícia, com a morte das principais lideranças, se fragmentou absurdamente. Então você tem uma disputa entre milícias, disputa entre tráfico, milícia com tráfico, e nesse meio a polícia usando da força como forma de coibir ou tentar coibir com pouco ou mais êxito nesse ponto. A Bahia vem experimentando a mesma situação, uma fragmentação absurda, com mais de 10 facções, algumas da própria Bahia, outras complexifica mais a questão. Facções do Rio de Janeiro, como o Comando Vermelho, facções de São Paulo, como o PCC, cada uma a sua maneira, cada uma a sua lógica de agir disputando territórios. E dentro desse contexto, como eu comentei, você tem um reforço de um estereótipo e de um senso comum de fazer segurança, que é o enfrentamento. Você precisa ter, nesse sentido, não tem como você resolver a questão da Bahia, que está sendo uma guerra intensa por rotas de tráfico, se você não pensar isso nacionalmente. Se você não pensar isso de uma maneira um pouco mais ampla, que foi uma tentativa do então ministro Flávio Dino, de você tentar reforçar a segurança nos portos, e tudo mais, com uma articulação institucional um pouco maior. Então, acho que esse esforço de tentar federalizar a questão da segurança pública é um ponto importante, mas ainda assim essa federalização está muito pautada no aparato. Eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais em rever algumas questões legais de interpretação e também pensar formas de você conseguir atenuar isso sem o uso da força tão constante. Essas medidas que você cita de Flávio Dino é a GLO dos portos e aeroportos. Você viu como positiva essa medida? Exatamente, porque, querendo ou não, a questão do tráfico de drogas no Brasil, você tem um impasse muito grande, que é a questão das nossas fronteiras. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, você patrulhar as nossas fronteiras e ter condição de enfrentar e capturar e apreender uma quantidade de drogas muito alta, nessa conjuntura é muito difícil, mas o que a gente consegue ver em pesquisas é que as grandes apreensões de armas e as grandes apreensões de drogas que o Brasil experimenta, o Rio de Janeiro, principalmente, que é o estado que eu domino um pouco mais, elas acontecem justamente em portos e aeroportos. Ela não acontece no varejo da polícia entrando numa favela, trocando tiro, matando 20 pessoas, 15 pessoas e prendendo uma quantidade de drogas muito pequena. O grande
combate, a grande apreensão de droga e de arma acontece nesse sentido. Tá? Então é sempre nos portos e nos aeroportos, que é por onde a coisa chega. Sabe? Então a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento a isso, porque a arma que é comercializada no Brasil não é produzida aqui, a droga que é comercializada aqui também não é produzida aqui. Apesar de ter muitas complexidades dentro desse contexto, esse esforço de você conseguir apertar um pouco mais as fronteiras, os aeroportos e os portos também, ele pode surgir, pode ter um efeito positivo. É sempre cuidadoso isso, porque a gente pode, com o tempo, se contradizer, né? Mas aparentemente é um esforço diferente do que tem sido feito. No Brasil nunca se fez o esforço, uma política de tentar fazer esse tipo de apreensão em portos e aeroportos, como tem sido feito, como foi noticiado. Que interessante essa sua avaliação sobre a medida do Flávio Dino, porque a gente na época ouviu críticas por conta de ser uma GLO, né, e o governo Lula ter prometido não trabalhar com GLOs, mas da forma como você coloca é muito interessante, porque é uma ação pontual para realmente inibir essas chegadas de armas e drogas. Então, realmente, vamos tentar algo novo e esperar bons resultados dessa atuação, dessa ação de segurança pública.